Eu assisti o terceiro episódio de Welcome to Derry e realmente é o mais fraco até agora. Oi pessoal, eu sou Yuri e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje vamos falar sobre o terceiro episódio de Bem-vindos a Derry. Vou falar o que eu achei do episódio, tá? Vou falar alguns detalhes também. Já adianto pra vocês que sim, esse terceiro episódio é o mais fraco até agora, tá? Mas eu não acho que ele é todo ruim não, cara, como a galera tá falando. Beleza? É tipo, enquanto o 1 e o 2 ele foi um 9,5, 10 pra mim, esse aqui é um 8,5. Tá? Ele tá muito longe de ser ruim, mas em comparação aos dois primeiros, pra mim foi fraco. E assim, peço desculpa pra vocês por conta da minha voz, é porque eu tô rouco, tá? Eu fui pro show do Linkin Park, gritei pra caramba e, enfim, tô sem voz, né? Mas enfim, se você gostar desse vídeo, você deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal, porque toda semana a gente tá fazendo vídeo aqui de Welcome to Derry, beleza? Então, sem mais delongas, vamos logo pro vídeo. O episódio começa mostrando pra gente um flashback de um circo em 1908, na mesma época que ocorreu a explosão da siderúrgica. E vai ser nesse ano que vai ser retratada a terceira temporada. A gente acompanha esse garoto chamado Francis, que lá na frente a gente descobre que é o General Shaw. Enquanto ele tá andando pelo circo, a gente vê umas pessoas arremessando umas bolinhas e uns bonecos. A gente vê ali uma tartaruga referenciando ao Maturin, um palhaço referenciando o próprio Pennywise, e os índios, que é uma referência ao grupo indígena que a gente sabe que é muito importante na série. Ele, antes de entrar nessa casa de espelho, a gente consegue ver ali em cima o Homem Esqueleto, que é o velho que aparece pra gente, que inclusive muita gente tá falando que parece o Epaminondas lá da Casa Monstro. E realmente tá parecendo demais. Ali sentado a gente viu uma pessoa fantasiada de palhaço, mas não, pessoal, não é o Pennywise, pelo menos eu acredito que não. Pode ser só uma referência mesmo, ou é a filha aí do Bobby Gray, que a gente sabe que era um palhaço, né, que era o verdadeiro Pennywise, e fica subentendido que a coisa, né, o It, ele roubou a identidade desse palhaço, né, e se passou por Bobby Gray um tempo aí, né, mas nada foi confirmado ainda, mas já ficou claro que a gente vai ver isso nessa temporada. Ainda mais porque tem uma teoria rolando que essa palhaça, a mulher lá de Juniper Hill, que tá conversando com a Lily, que a gente vai ver ao decorrer do episódio, e aquela senhora do It capítulo 2, que aparece pela dona correndo atrás da Beverly, são a mesma pessoa. Eu acredito que a palhaça não é justamente por conta dos anos, né, mas essa mulher aí de Juniper Hill, talvez seja sim essa mesma mulher lá do capítulo 2. Mas assim, é teoria, não tem nada confirmado, a gente vai ter que ver os próximos episódios. Na casa de espelho a gente vê um homem, e esse homem é o Andy Muschietti, é o diretor dos filmes e o diretor da série também. Vemos duas gêmeas, que essas gêmeas parecem uma referência às gêmeas do filme O Iluminado, também criação do Stephen King. No caminho, o pai dele dá umas moedas para ele pegar água, e como ele não tinha moeda suficiente, ele dá ali o estilingue que seu pai deu para ele lá no circo. Eles dois criam uma amizade até que o Francis sai correndo ali, entra na floresta, né, e aquele velho que a gente viu lá no circo começa a terrorizar ele, que claro, né, obviamente é a coisa. É interessante falar sobre essa cena que a garota salva ele atirando uma pedra no olho da coisa, é que é uma referência ao filme de 1990 e ao livro também, porque a Beverly, a primeira vez que ela derrotou a coisa junto com as crianças, foi atirando uma pedra usando um estilingue. Vamos pra Juniper Hill e o médico fala pra mãe que a Lily criou um vínculo com uma moça que trabalha lá. E ela fala pra Lily, né, que se ela realmente gosta da Ronnie, ela vai fazer a coisa certa. Até porque no último episódio, né, a gente viu que a Lily ela foi tão pressionada pelo Clint Bowers, o oficial lá de polícia, né, ela acaba mentindo falando que o pai da Ronnie tava lá no cinema no dia que as crianças morreram. Falando do pai da Ronnie, tem esse diálogo do Clint Bowers com ele, e mesmo o Clint sabendo que ele é inocente, ele vai ali só pra atormentar, porque assim, cara, nessa cidade aí só basta você ser negro pra você ser considerado culpado. Ali ele vai falar com o Ronnie no banheiro e fala que vai contar pra todos o que aconteceu. E pra provar, ela mostra uma câmera ali falando que a próxima vez que isso acontecer, ela vai tirar uma foto. Indo pro núcleo militar, o coronel fala pro General Shaw que o carro que eles desenterraram era da época que a gangue Bradley foi massacrada, que foi em 1935. Eu tinha até falado isso no meu último vídeo, né, que vai ser a história retratada aí na segunda temporada. O Dick Henry é chamado pra acompanhar o Leroy e o parceiro dele no helicóptero. Como o Dick ele tem esses poderes psíquicos que é chamado de o brilho, que inclusive eu já falei outras vezes, mas o Dick, ele é o mesmo Dick Henry lá do filme Iluminado, que ele consegue sentir e ver coisas que ninguém mais consegue. Ele vai servir como bússola para encontrar a coisa. Nessa visão, ele consegue ver o passado do General Shaw junto com a Rose por conta do estilingue que ela devolveu para ele naquela época. Eles dois fugindo, a Rose para e fala que a coisa não sai da floresta. Eu fiquei curioso do porquê disso, né? Eu até pensei que podia ter algum tipo de ritual ali fazendo com que a coisa ficasse presa, né? Mas eu vi algumas teorias falando aí que ali já é o final de Derry, né? E a coisa ela não consegue sair de Derry, né? Então assim, faz mais sentido essa teoria pra mim. Cara, e esse momento de transição aí que a gente descobre, né, que a menina é a Rose, é muito bem feito, cara. As atrizes estão parecidíssimas. Realmente parece que aquela era a Rose na vida real, criança, e ela agora atual, né? Ela aquela mulher. Então, tipo assim, os caras mandaram muito bem, velho. Né? E nessa reunião que tá rolando ali, o sobrinho dela fala que o carro que foi desenterrado era do Al Bradley, membro da gangue Bradley, e ele fala que eles têm que fazer alguma coisa porque estão chegando cada vez mais perto. Então, assim, ele sabe mais sobre a coisa do que qualquer pessoa ali em Derry, né? Até porque
foram os indígenas que enfrentaram a coisa pela primeira vez. Voltando pro helicóptero, o Dick Henry começa a ter mais visões e ele acaba indo para o covil da coisa lá no esgoto. E vemos lá no primeiro filme, né, que é o momento que o Pennywise captura Beverly. E quando a carroça se abre, a gente vê os olhos amarelos da coisa, né, perguntando quem ele era. Então assim, a coisa também conseguiu ver ele, mesmo sendo só uma visão. E o Dick começa a ter visões de algumas coisas que aconteceu, principalmente na época de guerra. E ao olhar para cima, ele vê uma pilha de corpos flutuando e a avó dele ali no meio falando para ele ir embora, né, que a coisa tava vindo. E essa cena, né, como ele tava em transe, ele tentando sair do esgoto, né, e na vida real ele acaba abrindo a porta ali do avião e quase tirou a própria vida, ficou meio subentendido essa cena, se é manipulação do Pennywise, né, da coisa, né, que acabou, como ele viu, né, ele na visão, ele pode ter manipulado a visão dele e feito ele fazer isso, né? Ficou subentendido isso. Ou talvez tenha sido uma confusão da mente dele mesmo, né? Porque o que ele fazia lá no esgoto, né? Andar em volta, olhar em volta, ele fazia ali no avião também. Então, como ele tentou abrir a porta ali na engrenagem, né? Então, tipo assim, a mente dele na vida real viu uma engrenagem no avião, eu falei, opa, então essa aqui que é a saída. Então, deve ter sido isso. Ou como eu falei, foi manipulação da própria coisa. E o Dick fala pro general que ele foi visto pela coisa e que foi algo que não era para ter acontecido. Ele acha que se continuar, vai acontecer alguma coisa de ruim. Então assim, quem avisa amigo é. Porque essa galera quer pegar a coisa aí para usar como arma, né? E cara, a gente sabe que não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. E o Dick, na primeira visão que ele teve, ele já pegou esse ponto. Então assim, quanto mais ele procurar coisa, mas ele vai vendo que se achar, cara, assim, quem procura acha, né? Então, assim, né? Vai morrer todo mundo. E ele também pede pro general conseguir um lugar pra ele e os seus amigos ficarem, já que tá cada vez mais difícil de achar um lugar pra eles ali, né? Que é, como eu falei no último episódio, que já tá construindo ali, né? Pra a gente ver o início do Black Spot. O Will e o Rich estão comendo juntos até que a Ron e a Lily aparecem ali pra falar com eles, né? Perguntando se eles sabem revelar a foto. E elas contam tudo o que tá acontecendo pra eles. E o Will e o Rich caminhando, a gente pode notar uma coisa, é que eles estão crescidos. Isso porque em Hollywood rolou aí uma greve dos atores, né? Então, assim, eles ficaram um tempo sem gravar, depois que eles voltaram, eles já estavam crescidos, né? Então, assim, eles estão a mesma fórmula das crianças do SBT, né? Mas não ficou tão discrepante assim, tá? Mas, tipo, é algo que dá pra gente notar, então foi por conta dessa greve. O General Shaw vai até a loja da Rose e ela fala que ele não lembrava nem no nome dela. E ele fala que realmente não lembrava até ele voltar pra Derry. Isso porque, pra quem não sabe, é dito no livro e também, eu falei no meu último vídeo, é que a coisa, né, ela tem uma influência muito grande sobre Derry, né? Ela manipula bastante as pessoas, manipula ali a cidade, né? E quanto mais você fica em Derry, pior fica. Porém, quando você sai de Derry, você esquece de tudo ou quase tudo. Então é por isso que ele não lembra, porque ele saiu de Derry. Voltando pro núcleo das crianças, o Reed fala que ele é cubano e que o tio dele era um babalô lá em Cuba, um sacerdote santeriano que ele invoca entidades para ir atrás das pessoas que o traía. Voltando pro Dick, ele vai lá jantar na casa dos Hanlon, né? E conversando, ele pergunta ali, né, sobre o Will. E o Leroy, ele fala que o Will tá bem, porém o Leroy saca que ele nunca falou sobre o filho dele. E o Dick, ele fala ali pro Leroy como os poderes dele funcionam, né? Porque a avó dele dizia isso pra ele. E o Leroy fala que sentiu ele no quarto, que aconteceu toda aquela treta lá no primeiro episódio, né? E ele fala pra ele ficar fora da cabeça dele. E ele fala pro Leroy não se preocupar com isso e explica que a parte do cérebro que faz a pessoa sentir medo era como se não existisse no Leroy. Então assim, ele não se atreveria a mexer com o Leroy por conta disso. E indo pra toda aquela cena final do cemitério, né? Que as crianças vão tentar invocar essa entidade, né? Que é a coisa. Ou criançada pra procurar a história. Pelo menos assim, pelo menos estão tentando fazer alguma coisa, né? Eles não estão parados, pelo menos isso. A gente teve ali um climazinho entre o Will e a Ronnie, né? Que a gente sabe que o Will tá gostando dela. E a Ronnie e a Lily ficam bravas ali e vão embora porque o Rich inventou essas paradas ali pra tentar ajudar de alguma forma, mas cagou tudo. Cara, e essa cena da estatueta de Jesus, né? Criando vida e sorrindo, obviamente é a coisa, né? Essa cena foi profana, tá? Os caras não querem saber, não. Essa cena aí que, né, dividiu muitas pessoas, que é eles andando de bicicleta, começam a sair fantasmas dos túmulos. Inclusive, a gente viu o fantasma do tio, do Rich, da Suzy e do Ted. E é interessante que tava rolando uma teoria que o Matt e o Phil não morreram, justamente porque naquela cena do mercado, no último episódio, que aparece eles no serial, a gente vê que o Ted e a Suzy, eles apodrecem, né? Mas o Phil e o Matt continuam intactos. E essa teoria, ela ganha mais força ainda, porque nessa cena que aparecem os fantasmas deles, né? Não aparece o do Phil nem do Matt. Então, como eu falei no meu último vídeo, né? Sobre o segundo episódio, talvez eles estejam flutuando lá no esgoto. Aí eu vi muita gente comentando sobre essa cena que tá na pegada de Scooby-Doo, por conta da cena, por conta do CGI. E assim, sim, tá, gente, não tá legal, beleza, ok. Tá, parece Scooby-Doo. Pô, Scooby-Doo é mó bom, cara. É mó bom Scooby-Doo. Quem é que não gosta de Scooby-Doo hoje em dia, tá ligado? Mas eu entendo as pessoas que não gostaram, dessa cena, tá? E realmente, poderia ser melhor, né? O CGI não tá essas coisas, mas, cara, acho que não é motivo pra crucificar a série ou o episódio, tá? Só foi essa cena aí em específico, mas tá tranquilo. Eles conseguem tirar foto ali dos fantasmas, né? E o Will consegue tirar foto do Pennywise. E no final do episódio, quando eles vão revelar a foto, vemos ele. E assim,
Não parece ser, tá? Não parece ser o Pennywise que a gente conhece, tá? Parece ser outro palhaço. Talvez seja o palhaço lá do começo do episódio. Ficou parecendo por conta do formato do cabelo. Então, assim, eu não sei. Então, enfim, foi assim que acabou o episódio. Mas bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo também, deixa o like, fala aí o que vocês acharam desse episódio. Como eu falei, esse episódio aqui, ele é um pouco fraco em relação aos dois primeiros, mas eu gostei também, tá? Eu não vou deixar essa cena tosca aí do cemitério, o CGI, tipo, estragar minha experiência, entendeu? E eu aconselho você a fazer o mesmo, tá? E comenta aí embaixo se eu deixei alguma coisa passar, algum detalhe que você tenha percebido, ou alguma teoria, tá? Que talvez eu não tenha percebido, ou talvez eu não tenha visto, beleza? Valeu, falou e até a próxima.